alimentos que não querem que a gente saiba de algo secreto. Como assim? Também não entendi. Estão nos enganando? Então por isso a gente vai assistir esse vídeo aqui, olha, do Fala Sério, onde a gente vai descobrir coisas estranhas. Você já olhou para uma barra de chocolate que estava comendo e perguntou, ela não costumava ser maior? Ou olhou para as prateleiras Nossa, do sim! mercado Quando a gente come um doce e pensa assim, esse era o gosto mesmo? Ai, gente, às vezes eu penso isso mesmo. e pensou, tem certeza de que não era tão caro no passado? Bom, eu trago boas notícias. Você não tá ficando louco. As empresas de alimentos estão constantemente mudando seus produtos, geralmente nas menores coisas, esperando que os seus consumidores, no caso você, não percebam. Felizmente, No caso, estão mudando pra você não perceber. Gente, já pensou? Tipo assim, ó, tu sempre come lá um cereal super gostoso e aí eles mudam os ingredientes de um ingrediente mais barato e aí você acha que tá louco. É por isso que eu entendi, gente. Toblerone adulterado. Não, gente, pelo amor de Deus, tu me falar que o Toblerone, ele foi alterado, porque pra mim o Toblerone é sempre Toblerone. Antes eu achava mais gostoso. Não vou mentir. Antes eu achava mais gostoso. Mas vocês gostam de Toblerone? Eu gosto. Sério, eu juro que as barras de Toblerone já foram do tamanho do meu braço. Fui eu que cresci ou as barras de Toblerone que encolheram? Bom, o mais decepcionante é que são as duas coisas. Em 2016, como você pode ver aqui, a empresa mudou secretamente a formação das barras para que houvesse menos chocolate em cada uma. Eles fizeram isso removendo 2 picos e também ampliando a lacuna entre eles. Isso Cara, eu nunca percebi isso. Mas, tipo assim, será que não era pra deixar o dedinho ali? Aí a pessoa come, só põe o dedinho. Às vezes é praticidade, entendeu? Isso reduziu o custo de produção em aproximadamente 10%. Bom, e reduziu ainda mais a minha felicidade. Claro, o Toblerone manteve o mesmo tamanho de embalagem e o preço. Então os clientes só iam descobrir a falta de chocolate quando desembrulhassem a barra. Por mais ilegal que pareça, na verdade tem um nome para esse fenômeno moderno. Tem um nome que fala, roubo. Ah, vamos falar? Vamos falar? Nos iludir, tá? Que nós tá pagando por, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sei lá, 13 montanhas de chocolate. E aí eles vêm tirar da gente? Não acho certo. Reduflação é quando as empresas reduzem a quantidade de produtos sem que ninguém perceba, geralmente deixando os preços iguais ou mais altos que antes. Isso geralmente é para aumentar furtivamente as margens de lucro ou mantê-las diante do aumento dos custos. Por causa da reduflação, os dois tamanhos originais e gloriosos do Toblerone costumavam ser de 400 e 170 gramas respectivamente, mas a mudança de 2016 significou que essas duas barras encolheram para 360 gramas e 150 gramas. Gente, só eu que nem percebi isso. Porque pra mim, eu lembro que quando a gente viaja, assim, nos aeroportos, sempre tem as Toblerone gigantes. Ah, pra mim, as do mercado era só um tamanho menor. Eu não fiquei pensando, tipo, era grande, diminuiu. Será que ninguém percebe? Felizmente, o clamor foi tão grande que em 2018 os tamanhos originais foram restaurados e a barra de 170 gramas foi trocada por uma de 200. Teve Mas greve. talvez uma diminuição ainda maior tenha sido na qualidade. Legalmente, eles não podem mais alegar que o seu chocolate é puramente feito na Suíça, devido à mudança de parte da sua produção para a Eslováquia. Por causa disso, eles tiveram que mudar o logotipo de acordo com as restrições de marketing da Suíça. E por isso a famosa iconografia suíça do Matterhorn não está mais nas suas embalagens. Rapaz, isso eu também não tinha percebido. Porque, gente, vocês estão vendo a montanhazinha aqui, olha. Isso aqui, ó. Essa montanhazinha é essa montanha aqui que tem na Suíça. Aí eles fizeram, vou fazer e tal. Aí o chocolate da Suíça não é mais feito na Suíça. É feito na Eslováquia. Quem vai pra Eslováquia? Tem alguma coisa na Eslováquia? Não sei. Aí eles fizeram só uma pirâmide. Devia ser no Egito, não é? Substituída agora por um topo de montanha genérico. Cara, eu sei que é só chocolate, mas essas mudanças me deixaram com gosto amargo. Sem energia. Gatorade. Quando eu preciso de um impulso de energia, eu vou lá e compro um Gatorade. Uma Gatorade é de energia? Eu achei, gente, que Gatorade era quando a gente tava cansado. Porque quando tá cansado, toma. Enfim, gente. Eu não entendo as coisas. delícia hidratante e açucarada. Mas, infelizmente, parece que a empresa está nos fornecendo menos energia, ao nos dar menos líquido pelo mesmo preço. A Gatorade disfarçou secretamente essa redução de 14% por meio dos seus designs de garrafas, embora ainda tenham a mesma altura. Eu gostei mais desse aqui, ó, gente, porque veja bem, essa garrafa aqui, ela tá aquela garrafa assim, ó, litrão. Aquela garrafa, tipo, não tá, como é que chama quando tu coloca a mão assim e daí tu sente a coisa? Ai, gente, peraí.
O meu... Não, o meu ortopédico, eu não sei falar. E esse aqui tá magrinho, tá vendo assim, ó? Tá sendo uma cinturadinha, tá um formatinho violão. Aí você pega a bebidinha assim, ó, e é confortável. Eu gostei da mudança. Eles tornaram as garrafas mais novas, lançadas em 2022, muito mais finas do que antes e mais fáceis de manusear. Exato. Como se isso importasse. Isso significa que a empresa Pra mim me importou. Eu gostei, tá vendo? Como as opiniões dos outros não quer dizer que é a mesma que a tua. se safou nos dando 828 ml em vez dos 946 originais. Fabricadas pela PepsiCo, o preço das garrafas de 828 ml do Gatorade é de $1,72 no Walmart enquanto eu faço esse vídeo. Só que as garrafas de 940... Ah, essa coisa de valores a gente não precisa saber. Próximo. A ilusão A do Subway. ilusão do Subway. Não sei se você concorda, mas eu vejo a rede de sanduíches Subway como uma opção mais saudável. Eu já vou falar. Você gosta de Subway, tá? Eu já vou falar. Antigamente, há muito tempo atrás, o Subway era muito bom. Eu achava ele muito bom, sério. Aí depois, ficou tipo assim, uns restinhos de frango. Às vezes não tinha nem frango. Uns pedacinhos de, tipo... Ficou muito ruim. Do que os fast foods gordurosos. Tipo, o slogan deles em inglês significa coma fresco. E o esquema de cores usa uma cor verde de aparência saudável. E eles oferecem mais vegetais e opções de carne magra do que muitos outros estabelecimentos. Mas apesar de parecer oferecer uma escolha saudável, isso não é verdade. O Subway costumava misturar um produto químico chamado azodicarbonamida. Gente, tinha produto químico no Subway. Por isso que a gente é sequelado. Por isso, agora entendi, né? Gente, como assim? Olha só, H2NO. Que é tipo assim, ó, calculando aqui na raiz quadrada... Eu vou saber o que é isso aqui, mano. Pelo amor de Deus, agora parece-me químico. No seu pão, que não parece ser algo que pertence. Não, mas qual que é o nome do negócio que ele falou? Eu quero ver. Isso não é verdade. O Subway costumava misturar um produto químico chamado azodicarbonamida no seu pão. Tu já comeu azodicarbonamida hoje? E não parece ser algo que pertença à comida. Esse produto químico prejudicial é normalmente usado para aumentar a elasticidade de solas de sapato de borracha. Não, peraí. Não, peraí que ninguém me... Gente, peraí. Quer dizer que o Subway que a gente comia era como se a gente estivesse comendo um tênis com chulé? Não, pelo amor de Deus. Couro sintético e tapetes de yoga. Você tá comendo sanduíches de tapete de yoga. Eita! Embora o FDA aprove o uso de quantidades muito baixas para fazer produtos assados crescerem, inalar muito dele pode induzir a asma. Então, por que tava no... Gente, pelo amor de Deus. Como é que a gente come uns trecos desse, entendeu? Depois tu acha que, Roberta, eu sempre tenho dor de cabeça. Roberta, eu não fico bem. Gente, a gente come plástico, entendeu? Coisas estranhas que deixam a gente comer. Agora eu tô ficando indignada. No pão do Subway em primeiro lugar. Bom, ele era perfeito para aumentar a força, textura e volume do pão que eles usavam, conferindo essa marca registrada do pão deles. Depois de ser descoberto em 2014 por um blogueiro de culinária, uma petição foi lançada contra o seu uso. O Subway respondeu dizendo que sempre teve planos de removê-lo, mas eu acho que eu não acredito nisso. A gente sempre pensou que plástico não ia ser legal para as pessoas comer. Um dia a gente vai, entendeu? Só que daí, como é que nós vamos fazer o pão crescer? É isso que eu tô entendendo. Considerando que foi apenas em resposta à petição que eles o eliminaram completamente dos seus produtos em abril de 2014. Mas isso não é tudo. A partir de 2020, o pão do Subway não é mais legalmente considerado pão, mas sim confeitaria. Sim, ele é um bolo. Normalmente, o teor de açúcar... Tá vendo? Quantas vezes você... Tá, se não foi você, tá? Tô lá no shopping, não sei o quê. Aí eu pensei, não, vou comer hambúrguer. Não, vou comer um Subway, né? Mais saudável, pãozinho, saladinha. Não deve exceder 2% do peso total de um pão. Mas para compensar todos os produtos químicos que eles tiveram que remover nos últimos anos, o Subway aumentou o teor de açúcar do pão para impressionantes 10%. Esse açúcar extra não é apenas a razão pela qual ele tá mais próximo de um bolo do que de um pão, mas também porque ele tem um cheiro muito diferente dos outros. Acho que eu vou de hambúrguer. Cheiro de merda. Não, gente, vou falar. Não tem cheiro bom, não. Tá? Já fez aquele sanduichão que daí tu coloca todos os molhos. Tem um cheiro ruim. Eu tô com vontade de comer. Mesmo sabendo que tem plástico, eu tô ficando com vontade. Da próxima vez. Saudosos Twinkies. Não conheço Twinkies, gente. Desculpa. Próximo, sorry. Pringles encolhidas. Encolhidas. Como assim encolhidas? Você já prendeu sua mão dentro de uma lata de Pringles? Não. Eu tenho a impressão que a cada ano fica mais difícil de tirar. E pode ter uma razão pra isso. Não é porque eu não sabia que as pessoas faziam esse tipo de coisa.
estou ficando maior, mas sim porque as Pringles não são imunes à tal da reduflação. O que costumava ser o tamanho padrão da lata, de 148 gramas, encolheu visivelmente para insultantes 134. É verdade, gente. Lembra que as latas eram bem grandes, aí depois... E era, sempre foi caro, né, gente, Pringles? Aí depois era caro e pequenininho. Nem dava vontade mais de comprar. Gramas. E as duas eram vendidas pelo mesmo preço de $5 na Austrália. A empresa disse que as latas e os tamanhos dos chips foram reduzidos em 2016 para se adequarem a uma nova unidade de fabricação na Malásia. Esse centro de produção aparentemente tem equipamentos diferentes. O Pringles vem da Malásia. Gente, a gente come uns negócios que vem de um lugar que a gente nunca imagina. Da fábrica original dos Estados Unidos, o que serviu como uma desculpa extremamente ruim da Pringles para diminuir o tamanho das latas. O novo tamanho da lata é muito menor, tanto que você consegue de fato colocar dentro de uma das latas antigas. E não foi só a embalagem que encolheu, mas os próprios chips. E essa latinha de 53 gramas desse cara mostra esse tamanho lamentável. Elas deveriam ser modeladas. Posso pra você ficar feliz? Que tem mais salgadinhos mais legais, que você não precisa comer Pringles. Não precisa. Mas tem gente que só gosta de Pringles, né? Mas não precisa. No paraboloide hiperbólico. Sim, esse formato existe de verdade. Essa curva... Gente, como é que é o nome do formato? Pera aí. A latinha de 53 gramas desse cara mostra esse tamanho lamentável. Elas deveriam ser modeladas no paraboloide hiperbólico. Sim, esse formato... Paraboloide hiperbólico. Imagina tu chega pra pessoa e fala assim, cara, tu parece muito um paraboloide hiperbólico. Imagina, mano, tu ia ser popular na escola porque tu ia saber palavras difíceis que ninguém sabe. O formato existe de verdade. Essa curva satisfatória reduz o risco de os chips quebrarem durante a produção. Só que aqui parece só um chip de batata qualquer. Como apenas 40% dos chips são realmente farinha de batata, essa reduflação é ainda pior do que você imagina. E essa farsa não tá acontecendo só na Austrália. Nos Estados Unidos, sabores diferentes podem ter... Nossa, sabor cheddar. Gente, sabe um sabor de Pringles que ia ser muito legal? Sabor milkshake. Ah, pô, mas o Pringles é salgado, como é que ia ser doce? É boa pergunta. Tamanhos diferentes. Essa lata de queijo cheddar tem 158 gramas, enquanto a lata original tem 148. A gente, uma miserinha. Só que as duas custam $2,29. É a vida, gente, acontece. Aquelas que, tipo... Não fique indignada com as coisas. Sério, dá pra voltar no tempo pra quando o nosso dinheiro valia alguma coisa? Nutella. Tu não vem falar da Nutella. Tu não vem... Gente, olha só, vou falar um negócio bem sério pra vocês. Se esse aqui falar que Nutella não é Nutella, que Nutella é piso de borracha, tá? Eu vou ficar indignada. Se você gosta de Nutella na torrada, no bolo, direto da colher. A pasta de cacau com avelã é um item básico da cozinha para os amantes de chocolate, desde que chegou às prateleiras em 1964. Também não concordo, porque tipo assim, o item que é necessário, ele não é, né, gente? É porcaria, né? A gente come só, né, quando a gente quer comer um docinho. Mas pra cada chocolatra por aí, veio uma decepção devastadora em 2017. A Nutella mudou a receita debaixo do nariz de todo mundo. Gente, eu nem lembro o que eu fazia em 2017. Adicionando mais açúcar e leite desnatado às custas do cacau. A nova receita é um claro rebaixamento na qualidade, com um aumento no leite em pó de 7,5%. Gente, vocês sabem que eu não gosto mais de Nutella? Meu Deus, acabou, Pup, não te assisto mais. Nossa, não, gente, eu juro. É porque, tipo assim, antes eu gostava, achava gostosinho, mas agora não gosto. Será que é por causa disso? Porque se vocês forem parar pra pensar, vários vídeos que eu gravava aqui no canal de vários doces e tal, eu gostava da Nutella, mas depois não gostava mais. Depois não fica bom. % para 8,7%. E um teor de açúcar que aumentou de 55,9% para 56,3%. Esses fatores também mudaram a cor de marrom escuro para marrom claro. Isso eu nunca percebi. Isso foi notado pela primeira vez pelo Centro de Proteção ao Consumidor de Hamburgo, que divulgou essa... Centro de Proteção contra sobre as vítimas da Nutella. Eu ia entrar nessa comunidade. Descobertas na sua página do Facebook. Os clientes ficaram indignados ao descobrir que o produto não era o mesmo. Eu sou igualzinho aquele cara ali, vocês viram? Não tem Nutella. Não é. Que o sabor era idêntico, citando a mudança apenas como um pequeno ajuste fino na receita. E se você continua fã de Nutella, eu tenho mais notícias ruins. A gente pediu pra ele dar notícias ruins, manda notícia boa, velho. Mas tudo bem, a gente tá aqui pra ter conhecimento, cultura, tá ligado? Pra quando a gente for conversar com as pessoas, você fala, sabia que a Nutella não é Nutella? De nada, gente.
2021, a Nutella reduziu o tamanho dos seus potes de 400 gramas Isso para é verdade. 350. Isso é Como que verdade. eles podem mexer numa coisa sagrada Mentira, nem sabia. Não, tipo, eu sei que existe aqueles potes grandão de Nutella, né? E aí os pequenos agora que diminuíram também. dessas? Bom, em 2018, estimou-se que de 15 a 20% de todos os produtos alimentícios embalados foram reduzidos desde 2013. Sério, alguém mais aí tá sentindo a alma sair do corpo? Tá, mas assim, por que, né, que os alimentos, se você parar pra pensar, vários alimentos diminuíram, né? Por quê? Ah, por causa de inflação não sei o quê, ou é pras empresas ficarem mais ricas? A nova Coca-Cola. Nova Coca-Cola. Como assim? Coca-Cola sempre foi A Coca-Cola. Coca-Cola é uma das empresas de bebidas mais bem-sucedidas do mundo. E eles nunca iam fazer Sim, eu sou a dona da Coca-Cola. Imagina se eu fosse a dona da Coca-Cola, gente. Vocês já pararam pra pensar? Nossa, a Pupi sempre foi a dona da Coca-Cola e nunca falou pra nós. Talvez eu esconda segredos e vocês não saibam. algo que comprometesse isso, certo? Bom, em 1985, eles colocaram a sua reputação em risco com uma mudança de receita. Quando a nova Coca-Cola chegou às prateleiras, eles esperavam que os consumidores adorassem o novo sabor. Em vez disso, eles registraram mais de 40 mil reclamações furiosas, o que os forçou a trazer de volta a Coca-Cola clássica. Gente, você já eu, pelo menos, nunca fiz uma reivindicação contra algo, por exemplo, eu não gosto da Coca-Cola, daí eu falo, vamos se reunir, fazer greve e cartazes, Coca-Cola tá uma merda. Eu nunca pensei. Eu faria assim, ó, mais M&M's no pacote, mais M&M's, eu faria isso. Vamos se juntar. Por que eles fizeram isso? Bom, algumas pessoas acreditam que a nova versão foi usada para encobrir a mudança da empresa de cana-de-açúcar natural para xarope de frutose artificial, que é muito mais barato. Outro sinal de alerta foi o sabor em si. Eles a deixaram mais doce do que antes. Nos testes foi uma delícia, mas na vida real os clientes perceberam que sentiam falta do sabor da Coca-Cola normal. A decepção e a Óbvio, antes era açúcar normal, né? Porque vou dar uma aula pra vocês. Da onde vem o açúcar? Aprendi no Minecraft. Vem da cana-de-açúcar, que tinha lá no Brasil. Tem no Brasil. Não sei falar. Em 1900 antes de Cristo. Enfim. Aí eles trocam por açúcar, sei lá o que, diferente. Aí eu prefiro mudar o gosto. As vendas foram tão ruins que levou apenas 3 meses para que a nova Coca-Cola fosse retirada das prateleiras e a clássica ocupasse o seu devido lugar de novo. Sem surpresa, as vendas dessa Coca-Cola original dispararam, aumentando mais que o dobro. Aí a Pepsi nunca consegue ganhar, gente. Já percebeu? Você toma Pepsi? Escreve aqui nos comentários, gente, quem é de Pepsi e quem é de Coca-Cola. Porque eu nunca conheço alguém que toma Pepsi. Sinto muito, eu só vejo as pessoas tomando Coca-Cola. Da taxa da rival Pepsi. Em 2019, a nova Coca-Cola fez a sua reaparição no mercado, com 50 mil unidades disponíveis para compra. Inacreditavelmente, a demanda foi tão grande que os pedidos derrubaram o site e as avaliações sobre o sabor foram muito positivas. Algumas pessoas até admitiram preferir o sabor dela à Coca-Cola clássica. Parece que o cliente nem sempre tem razão. Mudança imperceptível. Eu não como mac and cheese. Crise dos biscoitos. Não, peraí. O Oreo... Gente, eu tenho uma teoria. O Oreo deve ser de manga seca. E aí a gente acha que é chocolate, mas é manga seca. O Oreo não é só o biscoito favorito dos Estados Unidos, mas também o meu. A empresa Eu gosto de existe Oreo. desde 1912. E nós Gente, temos... eu gosto de pegar leitinho. Aí eu pego o Oreo. Eu gosto de mini Oreos. Sabe o pacotinho que vem mini Oreos? Ai, eu acho uma delícia. comido essa maravilha de várias maneiras desde então. Mas em 1997, uma mudança significativa foi feita na receita sem que os consumidores soubessem. Eles removeram a banha de porco. Tudo bem, eu já posso Tinha banha de porco. Eu comia banha de porco no Oreo. ouvir pessoas engasgando com a ideia de um biscoito conter gordura animal nos dias de hoje. Mas isso deu ao Oreo da época o seu sabor. Os donos da Oreo, a Nabisco, Você quer uma coisa gostosa? Pegue banha de porco e ponha nessa receita. esperavam entrar no lucrativo mercado de alimentos kosher. E como os porcos não são um animal kosher, a Oreo teve que remover a banha e gastar mais de 150 mil dólares, cerca de 300 mil dólares hoje em dia, ao longo de Que pra 3 eles, né, gente, vamos falar sério, pro dono da Oreo, o que é esse dinheiro? É como se fosse o trocado do garçom.
anos e meio para limpar completamente os seus fornos de cozimento do ingrediente. Eles substituíram a banha por gordura trans, o que acabou tornando os biscoitos kosher e veganos. Então, quase todo mundo... É verdade, gente. Quando eu já fui vegana, eu fui 2 anos vegana. Aí eu podia comer Oreo, porque daí Oreo não tinha mais. Ah, por que tu não é mais vegana? Ai, gente, aí é outro vídeo. Podia consumi-los, mas desde então houve casos de baixa qualidade e reduflação em andamento. Em 2016, houve muitos relatos de que o recheio de creme e o biscoito de chocolate não tinham o mesmo gosto. Embora os Oreos ainda sejam feitos nos Estados Unidos, a Nabisco começou a mudar algumas instalações de produção para o México. Incrível. Cara, nunca os trecos onde foi criado continua sendo produzido, sabe por quê? Agora eu vou ensinar vocês como que funciona o mundo, tá? Você vai lá e cria um negocinho, né? Aí fica caro no seu país pra manter aquele negócio. Aí tu faz o quê? Vê quais países vão fazer mais barato pra você ganhar mais dinheiro em cima das coisas e enganar o consumidor vendendo manga seca. Olha aqui, ó. Como eu falei de manga seca. Isso aqui não parece uma manga seca? Então... Realmente, os clientes afirmam conseguir sentir a diferença entre os biscoitos produzidos nos Estados Unidos e no México. Mas as mudanças não param por aí. Muitos fãs notaram uma falta de creme nos seus Oreos. Nossa, verdade! Gente, porque assim, ó, eu não como... Vocês comem bolacha assim, ó? Não, eu não. Eu abro, raspo, entendeu? Essa é a regra. Aí, mano, eu lembro de vir bem pouquinho. Embalagem, tipo, esses recheios aqui não chegam nem perto da borda. E também são bem mais finos. A proporção deveria ser 71% biscoito para 29% creme, com 5 gramas de recheio em cada. Mas parece que tem algo errado. É só comparar com uma foto de 1986 que você vai notar claramente a diferença. São gloriosos 450... Gente, antes era tão melhor, né? Não, mentira, porque tinha várias coisas com muito açúcar e aí fazia mal para as pessoas, né? Que teve até a obesidade nos Estados Unidos, ficou muito grave por causa disso. Então não vamos ficar falando do passado, porque muita coisa melhorou também. Muita coisa piorou, também melhorou. 54 gramas de Oreos, em comparação com míseros 376 de hoje. O que eu posso fazer, né? Apesar de ser muito triste, eu vou continuar comendo. Mac Sumiço. Mac Sumiço? Os famosos arcos dourados do McDonald's. Tu não vem falar pra mim que o McDonald's não é McDonald's. Vai falar que é minhoca no hambúrguer? Já receberam muitas visitas desde a concepção da rede de fast food em 1955. Muitas delas minhas. E não é surpresa que o seu menu se adaptou e mudou ao longo dos anos. Mas alguns deles não foram tão bem aceitos quanto outros. Gente, o que parece isso aqui, velho? Não, peraí. Gente, que é isso? Ah, é aquele treco de maçã, né? Gente, eu nunca como isso. Eu nunca como. Eles não foram tão bem aceitos quanto outros. Recentemente, os Estados Unidos mudaram não apenas a aparência, mas a receita da sua famosa torta de maçã. A massa frita de dar água na boca, não gosto disso. Qual você tem que tomar cuidado pra não se queimar. Gente, o que eu gosto dessas coisas assim com fruta é pastel de banana e canela. Eu gosto. Quando morde, encantava os clientes desde 1968. Mas em 2018, o McDonald's decidiu mudar para uma versão assada. É verdade que parece mais com a torta de maçã americana, mas agora ela contém menos açúcar e menos ingredientes no geral, o que deixou muitos fãs chateados. Pô, qual é? Deixa a gente comer porcaria em paz. Mais controvérsias cercaram seus famosos hambúrgueres, com muitos acusando o McDonald's de encolhê-los. Sei não, hein, pra mim. É porque o hambúrguer, ele é feito de quê? De minhoca. Aí, como é que nós vai fazer pra ter tanta minhoca assim, gente? Olha só, se tem o mundo, né? Aí tem a terra, né? Terra onde tem a minhoca. Aí constrói um monte de prédio. Cadê as minhocas? Diminui as minhocas? Ai, papai, tu tá falando que é hambúrguer de minhoca. Ai, me falaram. Pra mim, eles definitivamente parecem como sempre foram desde que começaram há mais de 50 anos. Mas anúncios de TV com 20 anos de diferença mostram como o clássico Big Mac agora parece bem menor. Depois de negar as acusações por anos, o McDonald's finalmente confirmou que os seus pães de hambúrguer haviam encolhido. Eles passaram de mais de 11 centímetros para um pão de aproximadamente 10, o que Gente, mas sabe o que é quando o pão encolhe? É de frio, rapaz. Entendeu? Eles podiam falar, gente, o nosso pão encolheu, mas é porque tá frio, e aí ficou. Provavelmente é o motivo de tanta coisa escorregar pelos lados. E eu acho que isso significa que esses caras devem ter mãos realmente enormes pra fazer os sanduíches parecerem tão pequenos, né? É isso, né? Deixa eu me iludir aqui. Eu fiquei com fome de tanto que a gente viu o hambúrguer Oreo e agora tô com muita vontade de comer. Me diga aqui, vocês perceberam alguma coisa que mudou, que vocês comem? E aí agora tá diferente? Escreve aqui nos comentários, porque daí a gente vai atrás.
Assim a gente pode fazer uma reivindicação, uma greve, tá? Tá de bobeira, aproveita pra assistir outros vídeos aqui no canal. Beijo na bunda, lambida do sovaco e até o próximo vídeo. Fui!